Em Aracaju, 17 horas e 3 minutos, 17 e 3. Começa a partir de agora o Balanço Geral. Só um pouquinho. Pois é, 17 e 3 na Jornal, começando a partir de agora o Balanço Geral desta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. E estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Prefeitura de Aracaju adota medidas judiciais contra o ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, por ofensas contra o povo de Aracaju. Procon de Sergipe aplicou nos últimos 4 anos cerca de 2 milhões de reais em multas contra donos de postos de combustíveis de Sergipe por práticas abusivas contra os consumidores. Polícia Federal prende jovem que tentava retirar em uma agência dos Correios R$1.000 em notas falsas. 17 horas e 4 minutos, cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo os seus destaques para o Balanço Geral de hoje. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, boa tarde, seu Cabral. Um abraço, seu Ferreira. Ótima semana para todos. Delegado de Riachuelo, dentro de instantes, vai detalhar elucidação de crime em um assentamento na zona rural do município de Riachuelo, depois de um ano aproximadamente, inclusive com um DNA bastante rigoroso que fora solicitado. Acusado afirma que deu 14 perfurações na vítima e utilizou ainda a arma de fogo. Já, entrevista aqui dentro do Balanço Geral da Informação. Também estaremos trazendo informações atualizadas em relação ao projeto para a colocação de tampa de esgoto com fibra de vidros na capital sergipana e mais ainda colocar atualizar em dia a situação que envolve a ondulação para evitar problemas no trânsito do seu Cabral. Valeu, Heron Ribeiro, são 17 horas e 6 minutos, agora na Jornal, 17 e 6, faltando 54 minutos para as 18. Vamos às ruas da cidade, sem caô, tá chegando ele. Alô, Roberto Silva. Com a ajuda da perícia científica, a polícia consegue colocar atrás das grades indivíduo que cometeu feminicídio no município de Riachuelo. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando acidente de moto. O acidente, já sei que foi de moto. Daqui a pouco, o Roberto Silva complementa a sua primeira participação no Balanço Geral desta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias. Prefeitura de Pacatuba capacita servidores. Sucesso total na festa do Macho em Santana do São Francisco. Em Neópolis, ontem, memórias em preto e branco, imagens e relíquias mostradas ao povo neopolitano. Eu destaco também no município de Penedo. Aqui em Penedo, destaco que homem encontrado sem vida em quintal de sua própria residência. Patrulha Maria da Penha acionada após mulher com deficiência ser agredida em Penedo. Morre suspeito em confronto com a polícia durante a operação no Pontal do Peba. Tudo isto e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Messias Santos. Agora 17h07, vamos então até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação, Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral. Alô, Heron Ribeiro. Alô, Carlos Ferreira, público ouvinte do Balanço Geral.
Termina o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA e o Chelsea surpreende a tudo e a todos e conquista o título com goleada na final diante do Paris Saint-Germain. Flamengo retoma o Campeonato Brasileiro em grande estilo. Coloca no Maracanã o maior público do ano na competição, 67 mil torcedores. Vence o São Paulo e se mantém na liderança. Coladinho com ele, o Cruzeiro, que ontem goleou o Grêmio por 4-1 com jogo a mais o time mineiro. E mais, Vasco da Gama passou um mês sem jogar e voltou pior. Perdeu para o Botafogo por 2-0. No Campeonato Brasileiro da Série C, Confiança e Itabaiana empatam. Resultado ruim para os dois, que agora vão ter que vencer. O Itabaiana, sábado em Londrina contra o Londrina e o Confiança aqui no Batistão no próximo domingo. E mais, Sergipe tropeça diante do Lagarto, se complica. Verdão é o terceiro colocado, Sergipe é o quarto. Já já, tudo do futebol aqui no Balanço Geral. Valeu, gigante da informação, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares, a direção-geral de José Rinaldo de Oliveira Filho, está no ar pela Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. Agora são 17h09 na Jornal. 17h09, faltando 51 para as 18h. Iniciamos o Balanço Geral com o comentário de Carlos Ferreira. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Muito boa tarde, César Cabral, Heron, Luciano e todos que fazem a Jornal. Olha, não poderia ser diferente e nem poderia ser um outro assunto no comentário do programa de hoje, senão o fato do deputado cassado, Arthur Duval, ter feito declarações terríveis, cruéis, contra o povo de Sergipe, notadamente o povo de Aracaju. É claro que eu não vou repetir aqui o que ele disse. E nem vou entrar na seara política. Porque tudo no Brasil vira a polarização de PT, PL, não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Se Emília errou, se acertou politicamente ao anunciar aquela emenda no show do Wesley Safadão, isso também não é comigo. Com ela, com os assessores dela, né? Nada tem uma coisa a ver com a outra. Mas o que esse cidadão falou a respeito do povo de Sergipe é, no mínimo, nojento o que ele fez. Aliás, não somente as palavras, os termos chulos usados, mas a agressividade que é típico dele ao se dirigir à prefeita, ao deputado e também ao povo sergipano. Eu sou, como você sabe, que acompanha o meu trabalho, eu sou alagoano, mas eu tenho o título de cidadão sergipano e cidadão aracajano, embora não os recebi ainda, mas aprovados. Estou aqui há 47 anos, com muito carinho, considero sergipano. E também fiquei chocado com o que o Arthur Duval falou. Vou repetir, não vou entrar na seara política, ou se ela acertou ou errou, ao anunciar. Não é comigo. Mas eu quero prestar a minha solidariedade, e quero acreditar até que da bancada do programa, a prefeita Emília Correia, a mulher Emília Correia. E perguntar aqui, onde estão os defensores da mulher? As entidades que defendem a mulher? Você sabe que o país vive aquele famoso mimimi, muitas vezes, não é? Não se pode... Mas veja,
A prefeita de Aracaju, uma mulher cristã, uma política correta, que deu exemplo até hoje de uma vida extremamente dedicada à boa política, seja na Câmara ou agora na Prefeitura, ou seja, como defensora. Vocês devem estar se perguntando, sabe, Herão, o Carlos Ferreira está falando isso, ele foi exonerado pela prefeita Emília do cargo de porta-voz. Quem me conhece sabe que eu não uso a minha profissão para execrar ninguém. Nunca na minha história foi registrado que eu saí falando mal das pessoas para as quais eu trabalhei, seja como secretário, seja como assessor, seja como diretor de rádio, seja... Jamais. Por entender que isso não é aconselhável a um profissional que tem caráter e que não negocia os seus princípios. Mas a Emília Correia está sendo achincalhada, de uma forma cruel no Brasil inteiro. E eu não vi até agora os defensores da mulher levantarem as suas vozes a favor da Emília. Não vi. Se alguém fez, não chegou aos meus ouvidos. Por favor, me avisem. Mas eu não vi. E o Arthur Duval não atacou apenas os sergipanos, não atacou apenas a prefeita Emília, atacou a mulher. Isso sim é um ataque desnecessário, covarde, sem qualquer fundamento. Primeiro ponto. Segundo, quero também prestar solidariedade ao governador Fábio Tirieri. Entendeu? Partido tal. Como governador dos sergipanos, e ele já, a gente vai colocar daqui a pouco, ele já gravou um vídeo também prestando solidariedade ao povo de Sergipe, de Aracaju, e claro, condenando a fala desse rapaz. Quem é Arthur Duval? Condenado a pagar 12 mil de danos morais a um advogado militante do movimento LGBTQIA+. Caçado por por falta de decoro, quebrar o decoro parlamentar. Esse deputado caçado é aquele que diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele também foi condenado pela Justiça Eleitoral por falar em verdades do religioso, do padre Lancelotti. Ou seja, aliás, acusado também de utilizar suas redes sociais para fazer convite às pessoas a aderirem a um plano de empréstimo fraudado. Ele foi citado na CPI. Olha só. E o que mais? Uma advogada entrou com uma ação contra o Arthur Duval, segundo ela, porque numa manifestação de estudantes secundaristas, ele teria cometido atos impróprios, sexualmente falando, contra adolescentes. Inclusive, teria apalpado o seio de uma delas. Olha a qualidade de político, a qualidade de cidadão que nós estamos nos referindo. Quem é ele para se dirigir aos sergipanos da forma como ele se dirigiu? Aliás, não sei quem é, mas vamos descobrir. Tem alguém aqui alimentando ele. Claro que tem. Abastecendo com informações, inclusive, César Cabral e Heron, informações distorcidas. Vou repetir, viu? Não sou assessor de Emília, eu fui exonerado por ela. Mas eu respeito a minha profissão. Não negocio meus princípios. Quer ver, César? Ele gravou um outro vídeo, um segundo vídeo, né, produção? Um segundo vídeo, dizendo que Emília responde a processo e não é verdade. Houve aquela questão da rachadinha, ela foi declarada inocente, ok? Depois disse que criou a Secretaria da Cultura para empregar o irmão e tal, mas não disse que ela criou a Secretaria da Mulher. E foram 3 novas secretarias. Paulo Correia é um dos mais importantes nomes da cultura de Sergipe, reconhecidamente por todo o Estado. Ele deixou de ser porque é irmão de Emília? Bom, repito, não é defesa de Emília.
chamando o feito à ordem, falando a verdade, através de um comentário de um jornalista que não se vende e que não se rende, e que não traz na sua história perseguição a quem quer que seja, muito menos vingança. Quem esperou que eu ia utilizar o microfone de rádio para bater em Emília, porque Emília me exonerou, está enganado. Eu faço jornalismo, não uso o mercantilismo. E a Rádio Jornal não permite isso. Não permitiria, eu sei disso. Então, para concluir, me estendi um pouco mais, César, me perdoe, mas veja, é um assunto que ganhou o Brasil inteiro, e o que eu sinto é que nós tenhamos, inclusive, pessoas do estado de Sergipe alimentando, mandando informações distorcidas para esse rapaz. Isso é lamentável. E, por fim, bora! Cadê as feministas? As defensoras e os defensores da mulher? Cadê? Você sabe o que aconteceu comigo? Não quero botar isso não, mas veja, ninguém está defendendo a Emília não. Ela está sendo execrada, achincalhada, no Brasil inteiro, e está todo mundo calado, menos eu, que fui exonerado por ela. Sabe por quê? Porque eu não negocio os meus princípios e trato a minha profissão com decência. Que Deus nos dê um programa em paz e, acima de tudo, na presença de Jesus. Boa tarde. Bem mais que as forças. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. Agora são 17 horas e 20 minutos na Jornal, 17h20, faltando 40 minutos para as 18 horas. Aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a Voz do Povo, 91,3. Estamos também ao vivo pelo meu Instagram, viu? César Cabral SE. César Cabral SE, o meu Instagram, você acompanha ao vivo também o Balanço Geral desta segunda-feira, tá vendo? Dia 14 de julho de 2025. É a evolução do tempo. Tem que acompanhar no pique, né? Ainda sobre esse assunto que o querido amigo Carlos Ferreira comentou, com muita propriedade, com muito brilhantismo, com muito conteúdo, essa situação, eu até não queria nem falar mais, por uma questão de foro muito simples. Esse cidadão que atingiu Aracaju, que atingiu as mulheres aracajuanas, que atingiu o povo sergipano, não merece resposta. Eu acho que eu vou ter que dar aqui uma informação, acho que é perda de tempo, porque ele não merece, Carlos Ferreira, nada. Não é digno de nada. Não é digno de nada, era uma pessoa que renunciou ao cargo de deputado para não ser caçado, que cometeu crimes contra mulheres, não só do Brasil, mas da Ucrânia. As mulheres passando por um momento difícil, em plena guerra contra a Rússia, que ainda continua a guerra, ele foi para lá fazer turismo sexual e andou espalhando que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Que sujeito deplorável, né? Esse César, Arthur Duval. Só complementando essa questão do renunciou, mas a Assembleia de São Paulo, mesmo assim, efetivou a votação e ele foi cassado por unanimidade. Unanimidade. Todos, nem os parlamentares do próprio partido ficaram lá dele. É um sujeito que não merece resposta. Mas, infelizmente... Mas Emília e o governador e o sergipano merecem solidariedade. Com certeza. Emília, claro. Emília, por extensão, a todas as mulheres de Aracaju, por extensão também a todas as mulheres de Sergipe, porque Aracaju, afinal, é a capital de Sergipe. Quando este cidadão,
se é que assim eu posso chamá-lo, viu, de cidadão, atingiu as mulheres aracajuanas, por extensão atingiu todas as sergipanas, né? Mas veja só, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Procuradoria-Geral do município, informa que está adotando todas as medidas judiciais cabíveis contra o ex-deputado de São Paulo, Arthur Moledo Duval, em razão das ofensas xenofóbicas e ataques à honra do povo aracajuano. No âmbito civil, o município vai ingressar com ação para reparação por danos morais coletivos. O objetivo é defender a dignidade e a imagem de toda a população de Aracaju, que foi atingida de forma direta pelas falas ofensivas. Na esfera penal, as declarações configuram, em tese, crimes contra a honra, como injúria e difamação, além de possível discriminação. As providências necessárias já estão sendo adotadas para que o ex-deputado responda criminalmente pelas ofensas dirigidas tanto à população quanto às autoridades públicas envolvidas. A Prefeitura de Aracaju reforça que a Prefeitura reforça que Aracaju é uma cidade criada do povo trabalhador, alegre e acolhedor, terra de Ilma Fontes, de José Peixe, de Luciano Cabral Duarte, de Maria Rita Soares. Terra de tantas pessoas que constroem a nossa história e guardiã de belezas que encantam o Brasil. Enquanto houver qualquer tentativa de desrespeitar o nosso povo, a Prefeitura de Aracaju agirá com firmeza para garantir respeito e justiça. É a nota que está circulando, assinada pela Prefeitura de Aracaju, e que, se possível fosse, assinaria embaixo. Também. Não é? Também. Ok, são 17 horas e 50... Vamos não, no 17 e aqui, 25 na jornal. 17 Seguimos e 25. o relator. Segue o relator. Ok. 17 e 25, faltam 35 minutos para as 18 horas aqui na Voz do Povo. Aqui é o Balanço Geral. Tem uma notícia aqui, César, interessante. Posso dar essa notícia Pode, agora? claro. Rapidamente. Política. Mas é o seguinte, hoje, o ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, concedeu uma entrevista na nossa co-irmã lá, a princesa da Itabaiana FM. Itabaiana FM. Você sabe o que é que ele disse? Disse, Emília Correia tomou uma decisão monocrática ao anunciar apoio a Eduardo Amorim e a Rodrigo Valadares para o Senado. Segundo ele, Emília não consultou ou nem informou os seus aliados. E aí citou o deputado Marcos Oliveira, Valmir de Francisquinho, ele próprio, Ícaro de Valmir, enfim, agora veja. E ele disse, e eu continuo no páreo, porque nós sabemos que Valmir de Francisquinho porque quer emplacar Adailton, que é um direito dele, claro, como candidato ao Senado. E segundo ele, Emília, que faz parte do grupo, é uma liderança, não deveria ter feito esse anúncio sem antes conversar com a turma de Itabaiana, principalmente. Essa questão, é uma notícia, não deixa. Essa questão itabaianense é interessante, né? Porque o Valmir de Francisquinho andou falando mal da administração de Adailton Souza, né? Dizendo que não estava bem dando com ele, que não estava gostando, aquela coisa toda. Depois andaram se abraçando, né? E recentemente também ele andou fazendo críticas de novo a Adailton, né? E de repente está querendo lançar Adailton candidato a senadora. E achou pouco, o Valmir de Francisquinho veio à imprensa dizer que o candidato a senador que representaria, ou que representará Itabaiana, na ótica dele, tem que morar em Itabaiana. Eu acho isso uma piada de mau gosto. Porque quem é senador mora onde? Tem que morar em Brasília. Quem é deputado federal tem que morar onde? Em Brasília. Onde é que mora o filho de Valmir de Francisquinho? Mora em Itabaiana? Não, o Ícaro mora em Brasília. Vem passar, quando possível, fim de semana, na sua base eleitoral, como todos os deputados fazem. Final de semana, tanto é que trabalham terças, quartas e quintas, e sexta-feira, ou na quinta-noite, pega o asa dura, né, como se diz, pega o avião e deixa em Brasília para vir para suas bases, fazer campanha, fazer política. Que é natural, né? Que é natural. Agora, interessante, César, é muito interessante. Eu até gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso, e vou repetir aqui. Nada contra Valmir, pessoalmente, claro, nos damos muito bem. Mas veja,
O filho dele é de Itabaiana, mas é prefeito de Areia Branca. Nada contra. Também. Ganhou eleição e tal. Sem contar que quem ele quis atingir é um filho de Itabaiana que sempre o apoiou, chamado Eduardo Amorim. Eduardo Amorim é filho de Itabaiana, tem familiares que moram em Itabaiana, tem propriedades em Itabaiana, a mãe dele, de Eduardo, mora em Itabaiana, ele está sempre lá. E por que não pode ser candidato? Ele tem que morar em Itabaiana. E a festa do caminhoneiro, né, é um projeto que reconhecidamente em todo o país é um projeto do então senador Eduardo Amorim. Bem lembrado. Né? E, aliás, Eduardo Amorim, como deputado federal e como senador, também enviou muito dinheiro, muitas emendas para a administração do próprio Valmir Francisquinho. Eu acho que, sabe, César, não dá para você estar cuspindo no prato que você comeu, sabe? Menos. Valmir é uma grande liderança, mas ele está, com algumas atitudes, ele começou a se isolar. A se isolar. E isso é ruim. Não se faz política de forma isolada. É apenas uma colocação para o meu amigo Valmir de Francisquinho, de quem eu fui secretário de comunicação com muita honra. E quem avisa, amigo é, né, seu Ferreira? Exatamente. E amigo não abandona. E amigo não abandona amigo. Valmir, menos. Olha aí, são 17h29 agora na Jornal, 17h29, faltam 31 para as 18. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já com mais informações. E na volta, Heron Ribeiro vai trazer detalhes sobre esse crime hediondo que houve lá no município de Riachuelo. Vai trazer aqui informações quentíssimas, colhidas há poucos instantes pela produção. Heron Ribeiro, vamos fazer o prefácio do crime aqui, ouvindo o delegado. Daqui a pouco no Balanço Geral. Voltamos já. Balanço Geral, a informação total.